Você já percebeu que quanto mais você decide andar com Deus, mais resistência surge, mais desafios vêm? Parece que a perseguição aumenta. Não sei se você já viveu isso ou se está vivendo isso, mas fique comigo nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Lições da Montanha e hoje eu quero falar sobre esse tema com você. Aqui, Jesus está finalizando as bem-aventuranças. Você que ainda não assistiu os outros vídeos, volta lá no canal, você vai perceber que tem vários vídeos ali, tem uma série muito interessante sobre esse tema. E aqui eu quero ler Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10, que fala o seguinte: abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar, consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer, comemorem, porque, ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Jesus aqui está finalizando as bem-aventuranças e talvez se fosse eu ensinando sobre isso, eu ia finalizar de uma forma mais leve, mais para cima, mais vibrante, mas Jesus mostra o seguinte: você vai viver tudo isso, você vai passar por todas essas etapas, você é bem-aventurado, você é abençoado, você é feliz quando todas essas coisas acontecem e existe uma felicidade para aqueles que suportam a perseguição, para aqueles que enfrentam a perseguição, porque até nisso Deus tem um propósito. Jesus está falando, quando você olha para a antiga aliança, quando você olha ao longo da história, você percebe que homens e mulheres foram vítima de calúnia, vítima de perseguição, sofreram resistência enorme para que essa mensagem continuasse avançando, para que essa mensagem tocasse outras vidas. E Jesus está falando sobre isso. Alegre-se quando você for perseguido por acreditar nessa mensagem. Alegre-se quando falarem em te prender, em te matar, pelo fato de você se manter firme nos princípios e valores do reino. Deus ama quando a gente continua posicionado, quando a gente não negocia princípios e valores. Os valores do reino são imutáveis, os valores do reino são inegociáveis. Jesus está ensinando sobre as bem-aventuranças e a partir do próximo vídeo você vai ver que ele começa a falar sobre comportamento. Ele traz essa questão, você vai ser perseguido, mas você vai entender que você é sal e luz, e ele vai trazer uma série de ensinos que estará aqui na sequência dos nossos vídeos. E Jesus está dizendo isso: enfrente a perseguição, enfrente a dificuldade. As dificuldades fazem parte da caminhada, fazem parte da sua trajetória. Nelas você é aperfeiçoado, nelas o nome do Senhor é glorificado. Então, se você está sofrendo perseguição por servir a Jesus, por amar a Jesus, agradeça. Ele vai te fortalecer, ele vai te dar graça para que você suporte, para que você enfrente, para que você vá até o fim, porque nesse lugar eu tenho certeza que ele tem algo muito precioso para a sua vida. Não desanime. Na cultura do reino, a gente aprende o seguinte: evite o sofrimento. Evite o sofrimento a qualquer custo. Na cultura do reino, a gente aprende que devemos evitar o sofrimento. Evite o sofrimento a qualquer custo. Jesus já fala: ei, no sofrimento tem propósito. Quando você estiver sofrendo, eu estarei com você. Quando você estiver passando por dias maus, dias angustiantes, eu estarei com você, eu estarei te fortalecendo, eu estarei te dando direção, orientação, a minha presença vai com você. Nós ouvimos na nossa cultura que, puxa,
sofrer, sentir dor. Não, eu não quero isso, não. Evita isso de todos os jeitos, tá fora, não, eu não quero passar por isso. Mas Jesus está dizendo, você vai ter aflição. No mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo, perseverem. Aprenda o seguinte, toda vez que você estiver frutificando para Deus, você vai ser alvo de maior perseguição. Sempre que você estiver no propósito que Deus tem para a sua vida, possivelmente isso será motivo de inveja, de calúnia, de pessoas que vão tentar te parar de todas as formas. Eu lembro que, quando adolescente, conversando com um professor da escola bíblica e reclamando dessas coisas, puxa, por que a gente sofre tanto? Por que as pessoas criticam a gente ali na sala de aula, né, querendo me manter fiel a Jesus, mostrar que eu era diferente, e as pessoas zoavam, pô, você não bebe, pô, você não fuma, pô, todo mundo faz isso e você não faz, ah, você é um ET. Eu conversando com esse professor, eu falei, cara, isso me incomoda. As pessoas estão o tempo todo, sabe, me deixando de lado, o tempo todo me acusando e apontando o dedo, falando que eu sou estranho pra caramba, falando que eu não pertenço àquele ambiente. E aí esse professor falou comigo assim, toda árvore que dá fruto é apedrejada. Olha só uma árvore que está aí, que não tem fruto nenhum, as pessoas passam por ela e nem tchum. Mas pegam um pé de manga que está cheio de manga. As pessoas vão sacudir, vão dar paulada, vão dar pedrada, porque aqueles frutos chamam a atenção. Se você estiver frutificando, é certo. Se você estiver frutificando, é certo que você vai levar umas pedradas na vida. Mas não desanime por causa disso. Continue frutificando, continue alimentando mais e mais pessoas com aquilo que Deus tem gerado na sua vida e através da sua vida. Para a gente partir para a prática, vamos falar sobre 3 ações que vão te fortalecer quando você estiver sendo perseguido. Primeiro, a perseguição faz com que você amadureça. Perseguição gera maturidade. Quanto mais perseguidos somos, mais maduros nos tornamos, mais confiantes em Deus e menos confiantes em nós, sabe? No sentido de, puxa, eu dou conta, eu consigo, eu resolvo, vou na força do meu braço. Não, eu vou baseado naquilo que Deus tem para mim. Eu amadureço tanto a ponto de me tornar totalmente dependente do meu Senhor. A perseguição vai gerar isso em você. Perseguição vai fazer com que você seja aperfeiçoado. E a segunda lição é justamente essa. A perseguição aperfeiçoa o caráter. Quando você estiver sendo perseguido, você vai ter a oportunidade de provar se você vai revidar as pedradas, se você vai revidar as ofensas, se você vai revidar toda essa perseguição e esse apontamento, ou se você vai se manter o mesmo diante de Deus. A perseguição vai revelar muito mais sobre você do que sobre o outro. A perseguição não diz muito sobre aquele que persegue, revela sobre aquele que está sendo perseguido. A perseguição vai revelar aquilo que há no seu coração, vai revelar se você realmente serve a Deus com inteireza de coração e verdade. E a terceira aplicação é: a perseguição nos coloca no lugar do nosso propósito. Perseguição, às vezes, vai ser a ferramenta que Deus vai usar para nos empurrar para o lugar do propósito. É nesse lugar que eu te quero, meu filho. É aqui que eu quero usar você. E dessa forma, nós vamos avançando para aquilo que Deus tem para nós. E olhamos com um olhar diferente. Por quê? Agora amadurecemos, o nosso caráter foi provado e nós estamos no exato lugar que Deus quer nos usar para louvor e glória do nome dele. Para Jesus, o abençoado não é aquele que nunca passa por dificuldade. O abençoado não é aquele que tem uma vida extremamente fácil, tranquila, tudo mil maravilhas. Não. Para Jesus, o abençoado é aquele que permanece. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, sobre a bênção da permanência. Percebo muitos desistentes ao longo do caminho, mas Jesus nos chama a permanecer. Permanecer quando estivermos chorando, permanecer quando estivermos no alto da montanha ou no fundo do vale, permanecer quando estivermos vencendo, quando estivermos perdendo, permanecer quando estiver um pouco mais tranquilo, com menos perseguição e mais liberdade para fazer as coisas, permanecer quando estiver difícil pra caramba. Eu creio que
vai chegar um tempo que nós não teremos tanta liberdade para cultuar como nós temos hoje. Talvez um vídeo como esse vai ser vetado, talvez os nossos encontros públicos, os nossos cultos passem por algumas restrições que hoje não temos. Mas Jesus está dizendo, ei, permaneça. A vida cristã é sobre permanência e independente do que está acontecendo naquele momento, eu quero te encorajar a permanecer. É bem provável que você passe por dias maus, dias difíceis. E isso não é uma palavra ruim, uma palavra maldita, essa é a essência do Evangelho. Porque desde o início, santos homens e mulheres de Deus foram perseguidos, foram testados, passaram por situações inimagináveis, algumas descritas aqui na palavra, outras que a gente não faz ideia, mas eu tenho certeza que Deus esteve com eles em todos os momentos. Aqui, Jesus encerra as bem-aventuranças e, como eu falei, ele passa para o comportamento do cristão. Continuo com você nessa série, continuo extraindo lições da montanha. Eu creio que ele está nos chamando para esse lugar mais alto, para esse lugar de intimidade, onde calamos as vozes do mundo para ouvir a voz do nosso Deus. Se essa mensagem te tocou, compartilha com alguém. Tenho certeza que alguém precisa ouvir essa mensagem nesse momento. Seja um canal de Deus para abençoar vidas. Se você ainda não está inscrito, faça isso. Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que é colocado aqui no canal. Te vejo no nosso próximo vídeo.